Estamos iniciando mais um Desinformados, o podcast que, a partir de completos desinformados, te tenta passar informação. Eu sou o Thiago Gonçalves e hoje estamos aqui para conversar com Luiz Fujiwara, um ex-professor nosso de inglês e que também é uma pessoa que tem diversas cargas de vida, vamos dizer, e que sempre foi de nosso interesse entrevistar o senhor. Boa tarde, Boa tarde, tudo bem? tudo Boa bem? tarde para os ouvintes, né? Uhum. Ah, eu queria primeiramente tirar uma dúvida que eu sabe, pesquisar sobre o Le Flers, né? Eu vi o documentário e me foi interessante. E eu descobri que Le Fleurs do Mal, né, que seria o do Mal tá entre parênteses, né, As Flores do Mal, é o nome também de um livro francês, se eu não me engano. E teve alguma Sim, inspiração com o nome do livro ou foi apenas uma conveniência? não, foi intencional, né? Na verdade, assim, todos os integrantes da banda são grandes leitores, né? São amantes de livros, né? As Flores do Mal do Baudelaire é um clássico da poesia, né? Francesa e mundial, né? E assim, essa veia da poesia, né, os chamados poetas malditos, né, que tem a ver aí com o romantismo, né, o movimento, né, do romantismo na literatura e nas artes, tem uma ligação direta com o rock, porque o rock ele tem muito do romantismo, né, aquela coisa de de ser tudo exagerado, de ser tudo muito intenso, né? Tem uma ligação direta, né? A gente passa aí, vamos dizer, dos poetas malditos aí até os beatniks, né? Que são os escritores beats, né? E aí diretamente para o rock, né? O rock é totalmente assim ligado com o movimento beat, né? Uhum. É, inclusive nessa questão do rock, eu percebi que o senhor teve um negócio lá que, numa entrevista ao JI, você definiu o Le Fleurs como as músicas como um desabafo, né, se não me engano, na redação dizia isso. E, É, inclusive, dizia que vocês não, tipo, passaram do punk para diversas visões, né, do rock, né, desde 2003, né, com a banda. sim, é que na verdade, assim, né? Eu gosto de música, Uhum, tá? Eu gosto de música. O meu começo com a música, na verdade, eu fiz o caminho meio que inverso que as pessoas fazem, né? Eu comecei com o clássico, né? Eu comecei na música clássica, na verdade, as trilhas sonoras de cinema, né? uhum, E daí lógico, né? Chega a adolescência, você tem uma ligação diferente com a música. E na época o que estava, né, em evidência era a new wave, né? O pós-punk, né? Então, assim, misturou essas duas influências do clássico mais a new wave, e dali eu cheguei no rock progressivo, que o rock progressivo é muito próximo da música clássica, do jazz, né? Talvez assim, tecnicamente seja a vertente mais é, 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 assim mais desafiadora do rock, né, de certa forma. E então assim eu não tenho muitas restrições de estilos e isso acaba refletindo na banda, né? A gente toca o que a gente está com vontade. O dia que a gente está com vontade de tocar um punk, a gente toca um punk. O dia que a gente está com vontade de tocar uma música, né, um mela cueca, a gente toca um mela cueca, enfim, né? Mas a gente sempre diz que a gente tem muito do punk, não do punk enquanto sonoridade, né? Porque hoje em dia você fala o punk e o pessoal pensa em uma música tipo Ramones ou tipo Sex Pistols, essa coisa mais assim. E não, o punk original, né, o grande lance original do punk era justamente o faça você mesmo, né? Faz o que você quer do jeito que você acha que tem que ser com os recursos que você tem, né? As primeiras bandas do punk, né? Por exemplo, Talking Heads, as pessoas você fala que é punk, as pessoas hoje em dia falam assim, como assim é punk, né? Porque não tem distorção de guitarra, não tem aquele, não é uma música acelerada,
enfim. Então, assim, o punk, para mim, acho que é o mais importante movimento aí dentro do rock, e não por uma questão de sonoridade, né? Por uma questão aí do que ele traz de liberdade para as pessoas se expressarem, né? Ah, sim, sim. Assim como um garoto, vamos dizer, garoto contemporâneo, como eu gosto de me chamar, que é uma pessoa completamente dentro das ilusões do mundo contemporâneo, eu sempre vejo, quando eu penso em punk, vamos dizer assim, as visões imediatas é aquela Londres, aquela galera com aqueles moicanos vermelhos e aquele som extremamente elétrico, alto e gritante, né? Que é o que geralmente traz o punk, né? E a gente vê, né, que as músicas suas, por mais que algumas sejam mais animadas que as outras, elas não trazem, né, muito esse negócio do gritante, né, que a gente vê do punk, essa coisa elétrica, explosiva, né, que é uma coisa que a gente vê, né, o tempo todo. Sim, talvez no tem um dos trabalhos lá, o primeiro, né, o Rock and Roll French Beat, que tem um pouco mais essa pegada sonora do punk, né? Mas mesmo o punk, né, esse que você fala o inglês, né, que foi o que acabou ficando como o exemplo de punk, não foi ali que começou, né? Na verdade, o punk começa em Nova York, né? E assim, tem até algumas teorias que ligam diretamente com o Velvet Underground, que é uma banda, né, nova-iorquina extremamente revolucionária, né? E que também, olha só, que também tem uma ligação com a literatura, porque o Velvet Underground o nome da banda vem de um livro também, né? Lógico que assim eles abordam temas extremamente pesados e que na época eram, né, eles estavam completamente fora. Os Estados Unidos todo estava na onda hippie, né? Que também tem, eu gosto também e tem o seu valor e, e eles estavam numa coisa extremamente pesada assim, suja, e com temas do underground, falando sobre o. Né, até sobre, por exemplo, o submundo das drogas, o submundo do homossexualismo, né, que na época era uma coisa muito pesada, né, eles eram excluídos mesmo, né, então muitos autores ligam o punk diretamente aí com o Velvet Underground, né, isso, e, aliás, recomendo para vocês. Tem um livrinho que se chama Mate-me, por favor, tá? Ah, vou colocar. Ele, são dois volumes. É a história do punk contada são dois roadies. Roadies são aquele pessoal que acompanha as bandas, né? Uhum. E o interessante desse livro é que, assim, o que eles fizeram? Eles pegaram várias entrevistas que esses artistas, né, que são abordados ali, deram para jornais, para revistas, para TV, e através das declarações, trechos dessas entrevistas, eles foram montando a história do punk. É muito legal, é muito bom. Ah, então seria meio que um ajuntamento de notícias, tudo pra poder contar aí certinho a história do punk. Mais ou menos, né? Mas porque daí é na palavra dos próprios protagonistas, né? Das pessoas que estavam ali acontecendo. Que, aliás, também, né? E aí veja como são as coisas, né? O Velvet Underground, teve uma ligação muito grande com o mundo da arte, né? Através do Andy Warhol, que é um dos grandes nomes aí da pop art, né? Talvez o principal nome da pop art, né? Foi ele que, aliás, que colocou o Velvet Underground em evidência, né? Quer dizer, tá tudo interligado, né? Uhum. E assim, quando você diz, né, que na banda você diz, né, que uma hora toca punk, outra hora toca progressivo, tem assim uma pessoa ali que é o compositor, assim, ele vai compor a música, ele vai escolher, ou assim, chega ali na hora, um começa, não, eu quero um pouquinho mais hip, outro fala, não, eu quero um pouquinho mais puxado aqui, um pouquinho mais acelerado. Como é essas reuniões na hora que vocês vão, né, começar a fazer essas músicas? Ou surge do nada? Então, na verdade, assim, tá? De certa forma, eu e o Richard, né, somos os que escrevemos mais. E geralmente funciona assim: a gente chega com uma letra, né?
E é lógico, já tem uma melodia mais ou menos e uma sequência de acordes, uma harmonia. E aí, em cima disso, a gente começa a tocar a banda toda junta, né? Isso vai se transformando e vai, né? Às vezes, assim, o que eu pensei na minha cabeça é completamente diferente do que fica no final, porque cada um vai trazendo alguma influência, alguma coisa, e o negócio vai se transformando. Ah, então assim, tipo, vocês têm alguma música hoje em dia que tenta retratar essa questão, sabe, da pandemia atualmente, assim, que eu acho que é o movimento, a coisa principal, né, que tá acontecendo hoje em dia, né, de catástrofes, vamos dizer. Então, né, esse trabalho que a gente começou a divulgar agora, ele engloba músicas já de alguns anos. Uhum. Só que, curiosamente, muitas dessas músicas fazem mais sentido hoje, né, do que lá atrás, porque na verdade muito do que a gente vê acontecendo hoje já era apontado, né, há alguns anos, né, esse esse radicalismo que a gente vê, né, em todas as áreas, né, tanto na política como na vida pessoal, ele já vinha se, né, mostrando assim a cara de alguma forma. Quando a gente começou quando a gente decidiu as músicas que a gente queria colocar nesse trabalho, a hora que a gente viu aquele conjunto, ficou muito claro, né, que tinha uma grande relação com muita coisa que está acontecendo agora, né? Tem uma que é do Richard, por exemplo, que fala sobre. Olha o Pedro aí. Tudo bom, Pedro? E aí, professor, tudo certo? Desculpa Tudo aí o certo. atraso. Não. Tranquilo. Né? Então tem essa música do Richard que fala, por exemplo, sobre a exploração da fé, né? Uhum. Que é um assunto que sempre existiu, tá? Nada do que a gente está vendo hoje em dia é novo, sempre existiu. É que alguns assuntos vão tendo mais evidência. No dia de hoje, né, a gente pode ver que radicalismo, né? Quando eu falo radicalismo, na minha cabeça, assim, desculpa, mas já vem Bolsonaro na cabeça, desculpa. Já vem na minha cabeça, é quase como se fosse o símbolo do negócio na minha cabeça. E já vem na minha cabeça Bolsonaro. E você acha que esse radicalismo, assim, por mais que todo mundo já consiga perceber nessas 11 vezes aí que acho que é o assunto, né, das vezes, as 11 vezes negadas, é, quão prejudicial, né? Você acha que toda essa mal gestão, né, da sociedade, vamos dizer, nesse momento de pandemia, pode causar assim para o mundo? Para o Então, Brasil, né, específico, vamos dizer. é, o grande problema do radicalismo é que ele se recusa a dialogar. E a democracia, ela depende do diálogo, né? As pessoas, porque hoje em dia a gente às vezes ouve as pessoas, por exemplo, falar assim, porque né, a pessoa para ser original, né, ela não pode abrir mão do que ela pensa. Não, a gente tem que estar o tempo todo abrindo mão do que a gente pensa. Né? Em qualquer tipo de relação, numa relação pessoal, de marido e mulher, existe uma negociação diária, né? Muitas vezes você abre mão de alguma coisa, né? E pelo outro. Eu acho que esse é o ponto principal de qualquer relação, né? E que chega nessa relação de sociedade. A gente tem que aprender a abrir mão, né? Uhum. No momento que eu aprendo que eu não sou o centro das atenções, né? Que o mundo não gira em torno de mim e que eu preciso aceitar e entender o outro, né? Aí a gente começa a falar em sociedade. É, Senão, não existe. eu acho que essas medidas é algo bem perceptível porque, assim, pelo menos eu, hoje em dia, no meu círculo social, que tinha muito bolsomínio, eu já não consigo muito ver assim uma pessoa que é 100% não, ele nunca fez erro nenhum. A gente vem da galera que apoia, mas nenhum, tipo, chega e fala, ele nunca cometeu erro. Porque acho que é um momento, assim, que é meio impossível falar que ele nunca cometeu erro nenhum. É. Então, é uma conversa um pouco complicada, porque a gente às vezes fala algumas coisas e a gente se expõe e acaba sendo alvo. O problema é o seguinte, né? Eu acho que vocês se lembram, sempre que a gente teve em classe algum tipo de debate, eu sempre falo, né? O que você acha? E Uhum. por que você acha isso? Né? A gente tem que entender o seguinte: a gente pode ter opinião, mas a gente precisa ter argumento. Achar por achar
não dá, né? E assim, eu acho que o que a gente vê hoje no mundo, tá? Vamos falar de uma forma mais ampla, para não ficar dando nome e não, né, não causar aí um problema. Mas o que a gente vê no mundo é o seguinte, né? As pessoas estão, né? É uma expressão até que a gente ouve bastante, estirando a corda. Quer dizer o quê? Na verdade, assim, é impressionante, porque assim, sei lá, 3, 4 anos atrás eu já falava isso. Gente, isso é igual. Sabe quando você está lá na sexta série e tem a turma do fundão que não quer nada com nada? E aí tem aquele moleque que ele não quer estar ali, tá? E ele pode ter os motivos dele para não estar ali. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo para desestabilizar a aula, porque ele não quer que aquilo aconteça. Então, ele fica o tempo todo, vou dar um exemplo, fica o tempo todo cutucando os colegas, provocando, tal, até que um colega perde, né, a paciência e dá um grito com ele. E aí ele faz o quê? Ó o fulano me atacando, né? Pessoal, é exatamente isso que a gente vê na política hoje. E não estou falando do Brasil, né? Estou falando de uma forma geral, né? Ou, gente, sexto ano, sabe aquela coisa assim, fulano, dá para você ficar quieto que você está atrapalhando a aula? Aí o cara vira e fala assim: só chama a minha atenção. Por que você não vai chamar a atenção lá do ciclano, do Beltrano? Gente, é o famoso e o PT? Né? É exatamente isso, né? Então, assim, é um grupo que ele dominou o diálogo, mas de uma forma para que não haja diálogo. E tem um detalhe: muito disso tem a ver com alguns movimentos de esquerda dos anos 60. Né? O que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60 com os hippies e a contracultura? Eles vieram com uma situação que o status quo não sabia como lidar. Então, quando eles falavam, não, nós vamos fazer uma passeata e nós vamos levitar o Pentágono, né? Eles sabiam que eles não iam levitar o Pentágono, mas eles movimentavam as mídias, movimentavam e dominavam o discurso. E aí quem estava no poder não sabia como lidar com isso, só que agora virou uma técnica, né? Então, assim, a gente precisa reaprender, né, a dialogar de uma forma democrática. E aí, né, nisso entra algumas questões que os grupos de extrema direita estão querendo destruir, que é o aceitar o outro, reconhecer que existe o outro, né, que a minha visão não é a única, né, e que eu não posso impor a minha visão para os outros também. Eu preciso entender. Se a gente vai viver no mesmo mundo, todos, né, a gente precisa entender o outro e respeitar, né? Uhum. Posso falar? Claro, Por claro. favor. Então, eu acho que eu peguei o assunto aí, né? Vocês estão falando de radicalismo. Eu acho que tem uma coisa muito interessante de tudo isso, que é como É porque também, se você for parar para comparar, a idade da política brasileira é como se fosse um adolescente agora, né? Tá crescendo Então, agora. a maturidade da população, a maturidade da política também é menor, assim, se eu posso dizer, comparado com outras civilizações, assim, que nasceram muito antes. E aí a gente está num estágio que é nítido, não a visualização de ideias, mas sim um político de estimação. Sim. Eu acho que vocês já ouviram falar disso, né? Sim, Em vez de a pessoa ir lá e buscar ler o plano de governo de uma pessoa, ela vai lá e busca ver o que aquela pessoa fala nas mídias sociais, ou o discurso que ela prega em algum lugar diferente por aí, ou numa passeata. Mas isso é uma infantilidade. Assim, é que nem você disse, nós somos uma democracia muito jovem, né? E detalhe, num país que acha que ler é chato, que estudar é chato, né? Que política é chato.
né? Uhum. Então, assim, tudo isso dificulta a conversa, né? E essa visão do líder messiânico, do salvador da pátria, né? Aquela figura, né, que vai chegar e vai resolver todos os problemas, é infantilidade. É não querer assumir a responsabilidade. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Né? E se der errado, eu ainda vou ser responsabilizado. Então eu jogo para o outro. Né? Isso a psicologia explica, né? Até, por exemplo, quando a gente estuda mitologia, né? A gente tá vivendo ainda como vivíamos há 2.000, 3.000 anos atrás, esperando o semideus descer do céu para resolver todos os males do mundo. Então, a gente precisa retomar essa conversa, né? Muitas vezes, quando as pessoas vêm falar sobre certos assuntos que são polêmicos, a primeira coisa que eu gosto de fazer é, então, me explica o que você está, né? O que é isso para você? Porque daí a gente estabelece um terreno comum para poder começar o diálogo, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas estão brigando, por quê? Elas estão, sei lá, vamos pegar um desses temas polêmicos, aborto. As pessoas estão brigando lá por causa do aborto, só que o que uma chama de aborto não é a mesma coisa que a outra chama, né? É, Então, primeiro a gente precisa entender isso. Especificamente dentro desse tema, uns enxergam como uma vida e é, os outros já estão enxergam aquilo ali mais como um biológico, né? A partir do sim. momento que não tem consciência, não é uma É, vida. assim, sim, a gente vê, né, que esse negócio, né, porque alguns acham, sim, sei lá, aborto vai ser com uma criança de, sei lá, 6 anos já em gestação, Então, enquanto os outros né? 4 semanas no máximo, assim, um mês ou um mês e meio, assim, que onde ainda é só um conglomerado de células sem terminações nervosas. Então, são conversas, né, que precisa se ter, só que são conversas que exigem da pessoa, né, um conhecimento, né? Poxa, se a vida é sagrada, é tal, tá. O que é vida? Uma célula tem vida, mas e aí? Né? É a mesma coisa que uma pessoa, Sim. né? Uma planta tem vida, tá? Então, assim, é preciso ter essa conversa, até porque a gente não está aqui, quando se fala em aborto, a gente não está debatendo o direito de matar crianças, a gente está debatendo situações muito específicas, por exemplo, daquela mulher que foi abusada, né? E assim, poxa, aí eu acho que é o exercício de se colocar no lugar do outro. Pensa, gente, você passar por uma violência dessa e ainda ter que passar o resto da sua vida olhando para uma criança que tem a cara de quem te violentou. O Uhum. que vai sair daí? Né? Tudo bem, eu acho que assim, aquele ideal, né, de tipo, não, poxa, a criança não tem culpa, eu sei que não, né? Mas assim, você superar um trauma não é fácil. E aí você coloca, de repente, né, essa criança vai crescer numa situação que né, que vai levar a outras coisas, sabe? Eu acho que é muito. As pessoas procuram respostas simplistas, É, né? Aliás, Nesse caso aí é o efeito bola de neve, né? sim, É sim. uma coisa que foi feita contra gosto ali de alguém que estava lutando contra o acontecimento daquela coisa e que aí vai desencadear um monte de problemas, Sim, no sim. caso na criança, por A exemplo. criança pode crescer uma criança extremamente violenta, né? Por causa de uma vida domiciliar mal feita e acabar gerando outros problemas que sim, acarretaram simplesmente por causa de uma decisão onde não era a escolha dela, mas ela foi acarretada por causa disso. sim. E vejam que são todas debates, né? Aliás, assim, desde que né, o mundo é assim, eleição. A eleição está lá, né, os candidatos apresentam os seus planos de governo, aí chega no final da eleição, ficaram dois para o segundo turno. Aí o que eles vão debater? Né? É, drogas, aborto e casamento gay. Por quê? Porque são temas polêmicos. E aí a conversa não é mais racional, Ela vira né? mais ideológica, né? Da Então, ideologia de e cada aí um. entram moralismos, né? E, Uhum. gente, as pessoas precisam entender
que certo e errado, bom e mal, são medidas do homem e elas mudam. Não existe, né, um certo para tudo, né, que vale para todo mundo. Mesmo, não precisamos nem pensar em, tipo assim, antigamente ou hoje, se a gente for em países diferentes, né, as diferentes culturas têm entendimentos diferentes sobre certos temas, né? Isso que é o dialogar com o diferente, entender a perspectiva. Você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a aceitar, mas você precisa entender. Acho que num país como o Brasil, né, 210 milhões de habitantes, quinta maior população mundial, se eu não me engano, é um país que é um bom exemplo de uma sociedade muito grande, uma população muito grande, com muitas visões, né? Porque é a maior extensão territorial e em população, e cada um tem a sua realidade em particular e tá todo mundo lutando para que a sua realidade seja ouvida nesse país. Sim, e além disso, a gente é um país extremamente preconceituoso, né? Somos um país extremamente preconceituoso. E não é só a questão do negro e da mulher, né? Em tudo. Né? O brasileiro é muito preconceituoso, né? Com a cultura, né? O Brasil é um país que tem uma visão de que cultura é supérfluo, que cultura, né? Que artista é vagabundo. Poxa, isso é triste, sabem por quê? Porque, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, um dos principais uma das principais áreas que gera renda para eles é a indústria cultural. Gente, eles não têm. Hollywood aí, né? Então. A Marvel, a Disney. Hollywood, música, game. Nossa, é tudo de lá. Os filmes acabam entrando como cultura nesse quesito aí, até quando a gente tem aqueles jogos de guerra, né? Sim, é tudo uma visão. É por isso que a gente sempre vê Estados Unidos como o lado bom da guerra, né? Tipo, os heróizinhos são americanos e os vilões são soviéticos. A gente debateu isso num podcast. A gente falou disso, professor, no último episódio, e aí a gente até viu que o João tem uma tendência conspiracionista da realidade. Exato. E aí a gente chegou a uma conclusão bem interessante de que o que é vendido pra gente, o que a gente tem acesso, às vezes nem vendido, o que a gente tem acesso gratuito, o que a gente vê recorrentemente, por exemplo, na TV, ou é uma coisa que todo mundo tem acesso, ou pirateia, vende pra gente uma ideologia de informação. Sim, mas então, isso, 1917, eu acho, aquele filme que ganhou um Oscar. Sim, um ótimo filme. Ele vende uma ideologia pra você, de quem tá certo, quem tá errado, quem é o bom e quem é o mal lá. A gente sempre vai ter isso. Sim, mas viu, isso tem nome, isso se chama soft power. Não vou dizer arma, tá, mas vou dizer, é um mecanismo que os países têm de influenciar outros países sem ser pela força, né? Então, é como, por exemplo, até antes de acontecer esse desastre que aconteceu aqui nesse país, o mundo via o Brasil, né, como um país alegre, de diversidade, né, feliz, né? E aí caíram as máscaras, né? Na verdade, não é isso. A gente não é isso. A gente é um país extremamente dividido e, né, com graves problemas aí de preconceito. Então, assim, o soft power, né, que é essa o vender vender uma visão, né, seria. Sim, uma cultura, né? Porque assim também não é a cultura americana errada ou a cultura chinesa. Não, são culturas diferentes. E dentro delas vão ter pontos positivos e pontos negativos, né? Aí a diferença é aquilo que a gente fala do o leitor consciente, né? Que a gente não tem no Brasil. A gente é um país de analfabetos funcionais, né? E isso tem várias pesquisas que mostram. Eu lembro que analfabeto funcional virou até uma coisa recorrente no vocabulário do Pedro, que virou um xingamento comum dele de chamar os outros de analfabetos funcionais. Mas é que é nítido às vezes, né? Quando acaba sendo básico, mas não tão básico assim, porque é muito detalhe, né? O cachorro. É muito detalhe.
Então, por exemplo, é justamente esse efeito bola de neve que a gente falou no assunto do aborto. Eu fui sempre incentivado a ler, por exemplo. Então, uma pessoa que não foi sempre incentivada a ler, foi incentivada a coisas diferentes, ela vai ter uma percepção diferente da realidade e a forma com que a gente é levado a aprender, por exemplo, na escola, né, todo mundo virado para frente olhando para a lousa, olha, eu vou falar que nem 50% é beneficiado daquela estrutura visual, principalmente pela, Sim, sim. pela forma forma cultural do Brasil, assim. Então, por a gente ter desvalorização da cultura, desvalorização da leitura, de perceber as coisas ao redor e de julgar ela com sua própria visão, não terceirizar a sua opinião, forma um monte de pessoas leitoras analfabetas, analfabetos funcionais. Sim, e as pessoas têm uma visão errada, né? Quando a gente fala analfabeto funcional, o pessoal pensa, é aquela pessoa que só consegue ler para pegar o ônibus. Não é isso. Não. Ela consegue ler muita coisa, mas ela não é capaz de compreender, A né? famosa Viu? massa de manobra. Então, mas por exemplo, é aquela pessoa. Vamos falar de cultura pop? É aquela pessoa que leu os X-Men a vida inteira e não entendeu que está falando sobre racismo. Exatamente. É uma coisa muito recorrente, porque eu sou uma pessoa que consome muito conteúdo de super-heróis. Faço parte de comunidades em redes sociais. E faz pouco tempo que o X-Men, a Marvel, né, anunciou 2 novos personagens, que seria um personagem drag queen e outro que seria um personagem gordo. Porque tem algo a ver, né, com os temas debatidos hoje em dia. E você ia nos comentários e era somente pessoas reclamando: ah, não, agora tem drag queen, não, estragaram o negócio. Mas desde o começo Sempre teve. foi falar sobre minoria e os caras não entenderam. Agora eles estão mais jogando na cara, assim, né? Viu? Essa aqui é a ideia. Gente, não sei se vocês conhecem o Sandman? Sim, vai ter uma série na Netflix lá Vai ter uma... a Morte, vai ser interpretada por uma atriz negra e gerou uma polêmica. E aí o próprio Ridícula. o autor, ele chamou os brasileiros de burro, assim, uma coisa mais ou menos assim, na cara dura. Sim, porque né, é aquela coisa, né, que a gente até já falou aqui. Se eu vou falar sobre um assunto, eu preciso ter um mínimo na linha de conhecimento dele. Quem leu o Sandman, né, que é lá começo dos anos 90, acho que é isso. É mais ou menos, É, eu acho que é isso. Não, 88, enfim, né? Poxa, lá já estava presente lá a questão do transexual, né? Uhum. Tem um dos arcos da história trata exatamente disso. Tem um personagem que é transexual, Uhum. né? E a visão do autor é uma visão muito interessante, porque ele, né, ele te coloca. Ele é muito bom em criar personagens que são reais. Então você consegue, né, sentir empatia por aquilo. E a mesma questão da morte, do sonho, porque, né, vai ser uma atriz negra. Gente, no próprio quadrinho, eles não são seres humanos, eles são personificações. Então, de certa forma, assim, para cada pessoa que está vendo aquela personificação, enxerga de um jeito. E durante a série toda, a gente vê o sonho. Por exemplo, quando a história se passa na Grécia, ele tem todas as características, né, dos gregos antigos. Quando a história se passa na África, ele é negro. Uhum. Por quê? Porque ele não é uma pessoa. A morte, Né? não é um ser, é uma Sim, entidade, vamos dizer. sim. Né? Então, assim, na verdade, aí a gente volta um pouquinho na que a gente estava falando. Isso daí, sabe, outro termo que está muito comum, cortina de fumaça. Né? Porque daí, né, eu quero destruir o debate, eu jogo isso, e aí fica focado só nisso, né? Tem uma coisa que é interessante de perceber disso especificamente, que a arte é um reflexo da existência da sociedade ali, é um reflexo literal, né? A arte sendo música, filme. E aqui no Brasil, a gente teve, principalmente ali na década da ditadura militar, da opressão às pessoas terem ideias, né, e pensarem. Eu lembro sempre que falam disso,
eu lembro daquela música Cálice, do Chico Buarque. A arte é um reflexo da sociedade. E aí, nesse quesito, agora a arte está virando reflexo da sociedade, que as coisas são mais escancaradas, né? Então, por exemplo, os X-Men falavam sobre segregação, né? As pessoas se separarem, quererem dividir por características diferentes entre uns e outros, e era implícito essa informação. Porque, às vezes, eles fazerem isso diretamente não iria trazer o retorno financeiro, mas eles ainda conseguiriam, pelo menos na minha visão, propagar a informação implicitamente que eles queriam. Eu sinto essa mesma coisa, por exemplo, nos X-Men lá da década de 80, os Vingadores, por exemplo, algumas informações implícitas, e essa música Cálice do Chico Buarque. Sim, mas aí tem uma outra visão, né? Por exemplo, existe uma... Se fala muito assim, por exemplo, vamos pensar em novela brasileira, né? Sempre, quando a novela é de época, os negros são sempre os escravos, né? Por quê? Porque foi assim. Só que aí você cria, né? Acaba perpetuando uma ideia que a gente não quer que continue. Então, você levar esses temas para o mundo da fantasia, né, substituindo, né, essas minorias, sejam os negros, os homossexuais ou, né, qualquer outra, por mutantes, ou que nem tem eu não lembro o nome agora, tem um seriado, Desolation Row, acho que é do Amazon, que também trata sobre isso, só que assim, né, com fadas. As fadas são a minoria lá que é perseguida, né, porque daí você fala sobre o tema, né, abre o debate sem ficar reforçando, né, alguns preconceitos que estão arraigados na sociedade. Né? Então, assim, a fantasia, a literatura, né? A ficção, né? Ela tem esse poder. E detalhe, né? Aí, voltando no assunto também do analfabetismo funcional. Gente, é triste, dá vontade de chorar quando você vai ler lá os mais vendidos, né, no Brasil. E é tudo livro de autoajuda. É de chorar, gente. É de chorar, sabe? Ou se não é livro de autoajuda, é livro de religião. Gente, Uma coisa especificamente disso que eu acho interessante, que também volta naquele assunto político, que a religião tem muito poder, né? Quando a gente... Eu vou usar até não de forma pejorativa, mas sim para simplificar minha fala. Quando as pessoas são muito burras, a religião meio que dita a forma delas pensarem. Vira elas vão do norte, apontando assim como elas devem agir, o que elas devem fazer. E no Brasil é evidente qual religião apoiar, né? O Brasil é quase que, sei lá, 70% cristão. Então, quer ganhar voto? Apoia os cristãos, assim, porque mais da metade não vai apoiar você cristãos porque você... Os ortodoxos vão vender, colocar santinho na porta das pessoas, nossa! Vão escrever Deus acima de todos, Deus acima de tudo, Bolsonaro acima de todos, um negócio assim. Então, mas olha só, gente, o que acontece? A religião é uma coisa muito importante, né, para o ser humano. Na verdade, quando a gente pensa lá no início da civilização, não existia essa divisão que a gente tem hoje: religião, política, Estado, educação. Não, era tudo uma coisa só. Era tudo uma coisa só, né? E aí todos os livros sagrados de todas as religiões, eles são uma mistura, né, de leis, né, como as pessoas devem agir, se portar, né, de registro histórico, qual é a história daquele povo, né, até a questão aí da religião em si, né. Quando a gente estuda, né, isso de uma forma séria, tá? Isso fica mais claro. Mas, por exemplo, arte e religião estão extremamente ligados, porque são uma necessidade do ser humano. É uma necessidade. Renascimento, não é mesmo, Pedro? Que é um que inicia com a construção
da capela. Qual é o nome da capela, Pedro? Eu esqueci o nome dela. Não, é que a gente tá estudando, né, professor, segundo ano do ensino médio, e a gente começa a ver Eu tô os estudando. processos literários É, da existência humana, eu tô assim. estudando iluminismo agora, né? Mas. E aí teve uma parte que eu gostei muito, que eu achei muito interessante, foi a Renascença, É, Renascença. que foi quando o ser humano começou a dividir justamente essas coisas. Uhum. E aí ele queria, a gente vê muito, por exemplo, aquela obra obras do Da Vinci, Uhum. aquela obra que o cara tá em de pose assim, né, paradão, com os braços em posições diferentes. E ele começou a enxergar o humano como humano, e não como uma solução religiosa, É. ou uma consequência divina, assim. Assim, quando eu estudo história, eu gosto de dizer que a religião, ela é tipo um primórdio de ciência, porque os homens das cavernas, vamos dizer, né, de maneira leiga, eles não tinham ciência, né, pra provar por que o mar existe, por que o sol desaparece de noite, por que a lua fica mais forte quando o sol desaparece. E aí, quando eles não tinham ciência pra provar isso, eles diziam, o sol, na verdade, é um deus, a lua é outro deus, o mar é um deus, a árvore é um deus. Isso foi evoluindo a partir do tempo que a gente tipo, já conseguia responder as coisas, e aí foi criando outras religiões, porque as questões anteriores não podiam mais ser respondidas com religião. Então, o que vocês estão falando, vocês estão descrevendo, tá? A evolução da filosofia, né? Filosofia, ótimo. Eu estou fazendo uma segunda graduação em filosofia, e é exatamente isso. O que que acontece? Tá, primeiro que quando a gente estuda filosofia, a gente está estudando uma filosofia, que é a ocidental, que teve origem com os gregos. Existem outras, né? Primeira coisa. Platão, Hipócrates, Sócrates. Então, mas existe, por exemplo, todo um pensamento filosófico oriental, É, né, dos chineses, dos árabes, tá? E muitas coisas são parecidas, acontecem de formas parecidas, mas o nosso aqui do Ocidente, ele é todo fundamentado na filosofia grega. E aí, quando você vai estudar a filosofia antiga, a gente tem o que a gente chama dos pré-socráticos, né? muito Porque importante. Sócrates e Platão foram um momento muito importante, mas os pré-socráticos, né? O que acontece? É justamente isso que vocês estavam falando, é o mito, né? Tudo que a gente pensa, o ser Aí humano, entra o ele lendário mito da caverna, né? O mito da então, caverna. Exato, mas olha só vem a só, sombrinha. o ser humano, desde que ele se entende, né, por ser, ele quer entender o mundo, né? Então, lá no início não existia a ciência, a religião. Não, eu quero entender o mundo. Então, a primeira coisa que acontece são os mitos, né? Ah, o sol aparece e some. Então, né, eu faço uma relação com o que eu vejo na minha vida, né? Ah, então ele morre e renasce, né? Então, os mitos, eles nascem de dentro do homem para explicar o mundo externo, É, sim. né? Uhum. Tipo, Tá? é um assunto até que eu tava conversando com o João, né, esse tempo, há um pouco tempo atrás, que é exatamente isso, tipo, as religiões mais antigas, né, hoje a gente conhece como mitologia, se prendiam em explicar o mundo, porque era o mundo que as pessoas queriam explicar. Só que a gente vê que nas religiões hoje em dia, né, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, eles se prendem em explicar o ser humano, o que você deve fazer, Então, né? mas peraí. Aí que tá. De novo, vamos continuar então a coisa. Quando a gente chega lá em Platão, Sócrates, existe, né? Eu agora não vou lembrar, né, direitinho, mas assim, é um momento muito especial porque o que acontece? Em vez de eu buscar a razão das coisas dentro de mim, eu vou observar o mundo e raciocinar sobre o mundo, né? Que de certa forma é o início da ciência, né? Porque a ciência funciona como? A gente percebe isso quando essas pessoas que tentavam justificar si mesmo, os filósofos, né, tentavam justificar si mesmo e a existência das pessoas, acabavam virando biólogos, químicos, físicos, porque eles tentavam Então, explicar a natureza
para no fim chegar a uma pergunta massiva que é por que a gente está aqui, qual que é o sentido da vida, né? Então, mas não é bem isso, tá? Aí que tá. A filosofia, ela está mais preocupada com as perguntas do que com as respostas, porque o que que acontece? A partir do momento que se entendeu, né, que para compreender o mundo, eu tenho um método científico e racional, né? Essa pergunta não interessa mais para os filósofos. E aí os filósofos querem entender o homem, né? E aí a gente tem, né, por exemplo, a história lá dos pecados, né? Até a criançada, esses tempos atrás, estavam todos, né, por causa do anime lá dos Sete Pecados Nanatsu no Capitais, né? Taizai. Poxa, por que que são pecados? Por que que aqueles sete são pecados? Ódio, gula, ira, né? Preguiça, Ganância. luxúria. Por que são pecados? Né? Por quê? Porque a gente tá. Quando surge essa ideia, que tá muito relacionada com a Igreja Católica, né? A gente está num momento ali que começa a se separar, né? O racional do emocional. E vem aquela ideia de que o racional é superior, né, ao emocional. Então, assim, não que seja superior, mas, por exemplo, vamos lá. Se eu tomo uma decisão quando eu estou de cabeça quente, muito provavelmente eu posso estar tomando uma decisão enganada. Você vai se arrepender. Então eu preciso, né, entender por que eu estou irado com aquilo, para daí sim tomar uma atitude. Isso é usar o racional, né? Usar o racional não significa que eu vou excluir, né, o instinto e a emoção e vou ser totalmente frio. Não. Usar o racional significa que eu sou capaz de entender o que está me levando a tomar a certas atitudes para daí analisar a situação de uma forma melhor. E vejam só, os sete pecados nada mais são do que instinto e emoção, né? E aí a gente pensa, o que diferencia o homem do animal? É o racional, porque o animal tem emoção e tem instinto. O animal ele é guiado só pela emoção e pelo instinto. Quando ele tem fome, ele come. Quando ele tem sede, ele bebe, né? E quando ele tá com raiva, ele ataca o outro. Isso é ser animal. Agora, se eu tenho, né? Se eu, homem, tenho o racional, significa que eu sou capaz de agir além do instinto. Eu não sou dominado pelas minhas emoções, né? Agora, Entendi o que você quis dizer. né? Agora sim, isso num extremo levou a uma outra situação, porque hoje, quando a gente, né, por que se fala tanto em depressão, em todas essas questões, né, psicológicas do ser humano? Porque a gente separou uma coisa da outra, a gente precisa entender que a gente é bicho, que a gente tem emoção, que a gente tem instinto, que isso faz parte da gente. Eu não posso simplesmente, em nome da razão, ficar suprimindo o que eu sinto. Eu preciso entender por que eu sinto e aí, de uma perspectiva racional, tentar mudar a forma como eu ajo em relação a isso, né? Então, assim, de novo, a gente volta naquela coisa. A grande questão é que a vida é difícil, dá trabalho, precisa pensar, e as pessoas não querem pensar, né? Rola uma preguiça aí, né? Tipo assim, não, a hora que vier lá né? Descer o disco voador lá com o Salvador da Pátria, o meu problema está resolvido. Não, gente. Estamos Tem que eternamente esperando o arregaçar as Messias. mangas. Tem que arregaçar as mangas e correr atrás. Isso daí, professor, falando agora especificamente, é muito John Locke, né? Não sei se o senhor lembra. É que a gente tem um princípio caótico da natureza, que a gente tende a levar ao caos e a nos matar, porque nós seríamos teoricamente caóticos, e que o Estado viria, o Estado aí falando mais politicamente, né? Mas como o intermédio, a civilização, o contrato social, viria como um intermédio justamente para a gente colocar no meio do nosso caminho uma forma de impedir com que a gente haja
só pelas informações, pela Sim. emoção, né? Pelo irracional da gente. Sim, mas isso não é uma verdade absoluta também, tá? Isso é uma Sim, sim. visão, né? Isso é uma visão. De novo, né? A realidade é muito mais complexa, né? Lógico, né? A sociedade, o contrato social, ele vem para permitir a vida em sociedade, né? E que as pessoas convivam. Aliás, vocês já leram o Yuval Harari? Já, olha, eu tenho aqui no armário, hein? Ô, Sapiens. Qual que você tem? Eu tenho Sapiens. Uma Sapiens. breve Então, história da humanidade, Sapiens eu é acho. maravilhoso, né? Nossa, que livro bom. Então, ele ajuda a gente a entender por que que é assim. Sem entrar em questões de valores, de se é certo, se é... Mas, poxa, né, uma coisa que ele fala lá, por que que o ser humano, né, desenvolveu a inteligência tão mais do que outras espécies? Porque primeiro que assim, né, falar que o animal é irracional já caiu por terra há muito tempo, exato. né? Mas assim, por quê? Está relacionado com a descoberta do fogo, né? Porque a grande questão é assim, que o nosso cérebro, para funcionar do jeito que ele funciona, ele precisa de muita energia. E a partir do momento que o homem dominou o fogo, e isso fez com que a alimentação do homem mudasse, né? O homem começou a se alimentar de alimentos, né, cozidos, isso facilita a digestão e fica mais fácil de produzir a energia que o nosso cérebro precisa. Dados agora, né, para achar mais, para confirmar mais, o nosso cérebro consome 65% da energia que a gente produz, assim, tipo, do que a gente tem é o nosso cérebro. E aí o resto vai para os outros lugares, assim, é tipo o foco principal. E é interessante de ver como isso é diferente, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, na verdade, fiz um clique aqui na minha cabeça. Porque o humano dominou a luz durante a noite nessa hora. E parou de Também. ficar presa por causa da falta de luz. Aí a adaptação biológica desfavorecia o humano, e que tinha que se intocar, igual outros mamíferos que não eram providos de garra ou de muita velocidade, tinha que se intocar. E aí o humano dominou a luz durante a noite e deixou de ser uma presa. E isso deve ter mudado tudo em volta. Porque espécies devem ter sido dizimadas, Sim. porque não conseguiu mais caçar o humano, que era a presa principal deles. Então, o Yuval Harari, nesse livro aí também, ele fala uma outra coisa muito interessante, que é assim, né? O ser humano é o único animal que consegue cooperar em grande escala. Tudo bem, a gente tem lá os É isso, ele formigueiros, né? fala Tem, disso. tem né, os cupinzeiros, tal, mas não numa escala como o ser humano. E o que permite isso é a cultura. Ah, E aí exato. tem a ver com religião, com arte, né? Com tudo isso. Todas nuances tão milimetricamente universais que geraram consequências tão grandes que fez a gente deixar. A formiga é um ótimo exemplo, né? Porque a formiga é como se fosse uma consciência gigante. Uma Exato. Sim, só. E nós somos bilhões de consciências individuais que agem em prol de uma, teoricamente, né? Exato, exato. Mas então, acho que mas o mundo ter tanta cultura, né? De certa maneira, a cultura une uma população, mas em outro sentido divide o mundo, né? Porque a gente se divide muitas vezes pela nossa cultura. E aí pega aquele negócio, né? Tipo, não, a minha cultura tá certa, a cultura daquele outro povo é muito esquisita porque eu não entendo. Mas mas exatamente isso, isso, tipo, cultura vai da sua, vamos dizer, de como você aprendeu a enxergar o mundo. sim, mas isso, gente, isso daí é superficial. Nas coisas fundamentais somos muito parecidos. E aí a gente vou falar para vocês, por exemplo, do Jung, a teoria do inconsciente coletivo do Jung, né? Porque assim, por mais diferentes que a gente que sejamos uns dos outros, todo mundo tem os mesmos sonhos, né? Tem alguns sonhos que são recorrentes, independente da cultura, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai estudar as mitologias, você vê que todas elas são muito parecidas. Por exemplo, vocês conhecem o mito da caixa de Pandora? Sim, sim, que a Tem o caos guardado dentro. abriu e o caos se Não espalhou pode pelo abrir a mundo. caixa. Se você abrir a caixa, todo mal vai sair. Igual a frutinha da Eva, né?
Também. E detalhe, igual o mito dos índios, do macaco que quebrou o coco e saiu à noite. E com a noite vem, né? Então, assim, são as mesmas histórias com roupagens diferentes. Então, assim, a gente tem, aí nesse aspecto, né, até queria deixar bem claro uma coisa, assim, né? Às vezes tem muita gente que às vezes ouve eu falar sobre alguns assuntos, principalmente relacionados com religião, e acha que eu, né, que eu sou contra. Não, eu acho a religião fantástica. Eu acho que assim, o que eu acho um absurdo é a religião ser usada para atacar os outros, para ficar apontando o dedo e para falar aquele vai para o inferno, aquele lá. Não, a religião é para eu me conhecer e melhorar enquanto pessoa. Ela tem que ser voltada para dentro, né? Então, todos os mitos e tudo mais, a gente vê que a gente tem vamos dizer assim, a gente tem uma ideia de que existe de uma coisa maior. Eu acho que eu me lembrei agora de uma conversa muito interessante que eu tive uma vez com um padre, né? Que foi justamente sobre, né? Poxa, como que pode, né? Se você vê, por exemplo, o Deus do Antigo Testamento, né? Aquela coisa de raiva, de punição e tudo mais, né? E por que, né? Se Deus é único e perfeito, por que isso? E aí ele me disse uma coisa que faz todo sentido, né? Deus, o conceito de Deus, né? Como perfeito e tal, ele é isso. O ser humano que não é. Então a gente sempre vai ler essa perfeição pela nossa imperfeição, né? Ah, Ninguém é capaz de entender a totalidade. Então a gente vê trechos, pedaços, e aí dá margem para, né? Interpretações diversas, né? exato. Sim, A gente interpreta a raiva por ser uma coisa, né, instintiva, uma coisa bem arcaica, como um ser muito raivoso é exatamente o oposto de uma pessoa perfeita, né, vamos dizer. Porque a raiva, como o senhor tinha dito, né, relacionada à ira, um dos 7 pecados capitais, que é um instinto do ser humano. sim. Deixa eu puxar outro tema interessante. Uma coisa que eu vim matutando na minha cabeça e eu acho que eu fermentei até hoje. Sobre a informação. O complexo de ter a informação hoje em dia, ainda mais com a facilidade do acesso a ela, e por mais que a gente tenha essa facilidade grotesca de acesso à informação, agora seja tão difícil de ter uma que você tenha que seja verdade. É porque, Qual tipo. que é a sua ideia disso, professor? Então, bom, deixa eu só fazer um comentário antes, né? A gente começou falando de punk, né? Exato. Mas enfim, então, essa questão que você falou aí da informação está relacionada com outra coisa que a gente conversou, que foi o analfabetismo funcional, Sim, sim. né? Por Eu exemplo, lembrei disso nessa hora. quando a gente fala, porque, né, quando a gente fala, não, quando a gente ouve uma pessoa falar, porque a Veja é isso, porque a Folha de São Paulo é aquilo. Gente, Isso. É isso primeiro, que eu fiquei notando, assim, observando e fermentando na minha cabeça. Sim. Você vê uma pesquisa política. Ah, não, mas eu não confio nessa. Não, 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 é da Globo, é o famoso, Globo então, eu não lixo. mas confio aí Eu não nessa. confio na Globo. Então, mas aí tá errado, porque o que é o analfabetismo funcional? Uma das formas do analfabetismo funcional é você não saber diferenciar o que é fato do que é opinião. E assim, não tá errado um órgão de imprensa ter um lado, ter uma ideologia. Não existe ninguém sem ideologia. O que está errado é o leitor não saber identificar essa ideologia. Então, quando eu quero me informar, eu vou me informar por várias fontes. E detalhe, fontes que eu sei, né, que são que são Confiáveis? fontes que eu posso confiar, né? E assim, é que nem né? Às vezes a pessoa, porque dados do governo, eu não confio nos dados do governo. Gente, para, né? Porque assim, tudo bem, pode ser uma mentira? Pode, só que pensa bem, vamos supor o seguinte, que para eu, né,
tipo, vamos falar de vacina, né? Não, vamos falar a pessoa que morreu de Covid, né? Que é o que o pessoal fala hoje, que não estão inflando os números. Gente, o médico, a pessoa morreu. Ele tem que preencher lá, né? O atestado de óbito, tá? Tem toda uma equipe que teve ali. Aí, poxa, uma coisa é só eu controlo a informação, só eu tenho acesso, eu falo o que eu quiser, ninguém vai me contestar. Outra coisa é essa informação ter que passar por 10 mãos diferentes e todo mundo vai ter que assinar aquilo. Vai ter que ter, né, vai ter que ter um complô muito grande para você conseguir, né, forjar esses dados. Então, assim, eles podem não ser fiéis, ter uma. Né, isso a gente sabe, existe uma variação ali de. Né, um pouco. É que nem pesquisa política. Eles têm uma taxa, né, que pode ser a mais ou a menos. Né? Uma taxa de erro, né? Então, assim, agora o que está errado hoje é isso, a pessoa não bate com o que eu penso, então é falso. Não. Então, o que me levou a tudo isso é que existe, para mim, muito fixo na minha cabeça, que o fato é indiscutível. Exato. De que o fato ele é científico, e por até etimologia da palavra, o fato é indiscutível. Quando você pega algo que é, como eu posso dizer assim, algo que é real, por exemplo, o sol faz a luz. É um fato. E é indiscutível, não tem como você bater de frente com o fato. A Terra é redonda. Não, esse aí eles estão até buscando um jeito agora. É impressionante o esforço deles para provar o contrário, né? Então, mas sabe o que me incomoda é as pessoas tentarem duvidar do fato, que foi uma coisa que as pessoas buscaram, que chegaram a uma conclusão, que eles definiram, que eles olharam em vários lugares, que eles perguntaram para várias pessoas, que eles ficaram 20 anos observando para chegar à conclusão para o Joãozinho 162 e falar que aquilo lá não é legal, porque tá. Então, mas viu, duvidar do fato não é ruim. Sabe por quê? Porque é a base do conhecimento. Poxa, né? Vamos supor uma pessoa, um terraplanista. Gente, não é possível, né? Não é possível que a Terra seja redonda, porque senão quem está na parte de baixo vai cair. Existe um pensamento lógico nisso, né? Existe um pensamento lógico. Só que assim, como existiu lá atrás, nas pessoas que conseguiram descobrir que ela era redonda. Então mas o que entra nisso é justamente o fato que entra como contrafato, né? O contra-argumento. Por que a pessoa que está embaixo não cai? Porque a Terra é uma força tão massiva, em massa literal, né, a palavra, que ela gera gravidade. E a gravidade da Terra é tão grande que atrai corpos menores e próximos da Terra. A nossa significância de 70 quilos, uma média, a gente vai viver grudado e a gente não consegue pular 1 metro de altura. Isso é óbvio. E virou uma... Então, não é óbvio. Nossa. Né? Isso. Pensa bem, não é óbvio. Imagine você, tá? Há 500 anos atrás, você acorda, aí você vê o sol passando, né? O sol está passando no céu. O que é o mais lógico de você pensar? Que o Sol está girando em torno da Terra. Exato. Né? Então, você está partindo da observação, é o início da ciência. Né? Observar, então, o ponto, eu entendo o que vocês estão falando. Tem certas coisas que é desgastante a gente ficar reafirmando, porque já foi tão estudado, tal. Só que assim, a gente precisa entender que muitas dessas pessoas que duvidam, isso não é ruim. Significa que a pessoa está questionando. Então, em vez da gente ridicularizar essa pessoa, a gente precisa tentar trazer ela para nós, né? Tentar fazer com que ela raciocine para chegar na conclusão, porque na verdade o que ela está fazendo? Ela não está aceitando uma resposta pronta. Você precisa me provar, você precisa me convencer. Isso é positivo. Sim. O que chega ao ponto do ridículo, né, da minha concepção de ridículo, é porque eu, pelo menos como um ser pensante, um cachola funcionante, eu duvido sempre de tudo também. Só que
os fatos que me são apresentados são veementes e me satisfazem. Igual, por exemplo, a explicação de por que a Terra é redonda. Então, mas porque a gente... não aceitar isso, entendeu? Outro fato importante é que eles negam até as mesmas filmagens e fotos, por exemplo, da Terra redonda, e pegando o espírito conspiracionista. Não, a NASA não quer que você acredite que a Terra é plana. Então, e aí, olho de gato, né, que é o nome que eles falam que é o nome da câmera, que deixa tudo redondo, e é isso que é usado na Terra. Viu? Mas a gente está voltando, né, com aquela questão do estudar é chato, saber é chato, né? Porque a gente consegue entender porque a gente tem uma base. A gente começou lá atrás na escola aprendendo, né, o que é planta, animal, mineral. Então a gente foi criando uma base e um conhecimento vai servindo de apoio. De apoio, né? De escada para o próximo. Agora, aquela pessoa que nunca se interessou ou que não teve a oportunidade, às vezes é muito difícil para ela entender isso, né? Sim, mas eu acredito que, assim, o terraplanismo, né, vamos dizer, o underground do negócio, realmente pode ser que não tenha acesso. Só que chegou num nível onde os caras conseguem fazer um documentário na Netflix, eu não sei qual é o serviço de streaming, falando, ou seja, eles têm acesso à informação, eles têm acesso às coisas. E então, sabe que eu assisti, né? Sabe que eu não consegui chegar até o final, mas eu assisti quase tudo. O Pedro tudo. Assistiu e ele deu risada no final. Eu vi porque você falou na época, a gente tava no fim do 8º ano, aí você... Era uma última aula, assim, você falou, eu tenho uma indicação do documentário e tal, aí você sempre chegava com um tema, né? Exato. E aí eu assisti, e é muito interessante aquilo lá, porque você observa o negacionismo nas pessoas. Exato. O que eles fazem? Eles conseguem juntar de pessoa do mundo inteiro um valor absurdo em dólares de dinheiro, assim. Conseguem juntar um valor absurdo por vaquinha, assim, todo mundo juntando dinheiro, né? Pra pegar um balão que vai voar. Eles pegaram um balão e voou. E aqui tinha um líquido lá que ia provar uma hora e emitir um sinal, algo desse tipo. Um líquido, alguma estrutura que ia provar e enviar um sinal se fosse a Terra era redonda ou não. Se não fosse redonda, eles logo entenderiam que seria plana, né? E aí chegou, o balão foi lá e emitiu o sinal de que a Terra é redonda para eles. E aí eles falaram, não, tá errado o balão, a gente tem que comprar outro, a gente vai ter que esperar mais 5 anos para conseguir montar de novo. Nós somos 6 episódios à toa. Então, mas, né, eu acho que o preocupante nessas coisas assim é que existem algumas pessoas que se aproveitam disso e manipulam, né? Tem, principalmente alguns líderes que às vezes a gente usa, não, porque esse fulano é louco, porque ele é... Não! Porque ele é burro. Não é. Ele é muito esperto e muito inteligente, né? Ele talvez não para algumas coisas, mas ele, né? Então, assim, ele sabe manipular a crença das pessoas. Sim, como o Pedro diz, massa de manobra. Um bom líder não necessariamente é um líder cativante, e sim um influenciável, um influenciador, né? Napoleão e Hitler tá aí. As ideias. Pois bons exemplos. Né? E aí a gente volta de novo, né? A importância, né, de não ser um analfabeto funcional. Sim. Né? Um trecho que eu queria puxar de uma coisa que o Pedro tinha levantado há pouco tempo atrás sobre, né, o fácil acesso à informação nos dias atuais graças à internet. Só que, ao mesmo tempo, né, assim, em contraparte, a facilidade de qualquer um publicar a sua versão da notícia. Eu mesmo posso agora criar o meu jornalzinho no Twitter e publicar uma notícia e poucas pessoas realmente vão entrar na notícia. Eles vão ver a manchete e vão tomar aquela frase como... Pode colocar qualquer frase ali sensacionalista. Aí vão lá retweetar, aí aquela pessoa quando é famosa retweeta, aí dá 1 milhão de retweets, 1 milhão de retweets pegou ali 2,5 milhões de visualizações do tweet, aí pronto, virou uma verdade. E poucas pessoas entram na matéria pra ler, elas só veem a manchete porque é o mais rápido. Porque hoje na internet tudo tem que ser mais rápido, né?
Ver E a thumb, detalhe. o vídeo, o título rapidinho pra já poder entrar. Né? E detalhe, tá? Porque eu também, né, venho desse mundo do jornalismo, trabalhei como jornalista durante muito tempo, né? Eu acho muito triste, porque assim, a gente vive um momento que assim, eu preciso pegar o leitor. Então, o que que eu tenho? Eu faço um título sensacionalista, porque é onde eu vou pegar o leitor. Só que a pessoa para aí. Gente, quantas vezes que eu não peguei né, pessoas que são, vamos dizer assim, a favor de um determinado político, e aí coloca uma notícia lá, e a hora que você vai ler a notícia mesmo, a notícia está metendo pau nesse político. A pessoa não leu, ela não entendeu, Então, né? uma coisa assim, ó, eu vou até pegar uma aqui. Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, ó, super interessante, né? Tem as revistas Ah, super o interessantes. Pedro adora esse daí. É muito Inclusive, bom. inclusive chegou esses dias para mim a do Freud, falando sobre ele, é um dossiê só sobre Freud. Que também, né, é outro que assim, todo mundo sabe um pouco, mas acabam, né, tendo uma visão um pouco poluída do que realmente ele dizia, né? Sim. Então, o negócio que eu queria chegar do exemplo da super interessante é que, bom, eu já vi muita gente falando, né? E eu acho que é meio que isso. O jornalista ele vai ser o intermédio entre uma coisa grande, um político, uma empresa e a população. Então ele tem uma tarefa ali que é de passar a verdade ou Uhum. de querer. No caso também tem essas pedras no caminho, né? De querer a visualização, a ganância de querer ficar rico, de Claro, querer claro. crescer na empresa. E aí, por exemplo, eu vejo as super interessantes como são coisas voltadas para a verdade, para o fato e para a curiosidade, né? Que é o que eles giram em torno. Sempre batem na tecla da curiosidade. Por que que nem todos são assim? Por que que a minoria age pelo lado certo do jornalismo e da reportagem? Então, mas aí que tá, né? A gente precisa também entender que nem todo jornal é jornal. É por isso que quando a gente vai, por exemplo, hoje, quando se fala sobre checagem de notícia, né? Um dos pontos é qual é o veículo, né? Tudo bem, pode ser um veículo desconhecido e muito sério, porém, a gente não tem, né, como Como garantir. validar, né? Agora, aqueles veículos que já existem há muito tempo, né, e tal, a gente sabe, né, e mesmo assim, que nem eu falei, tem um lado, tem uma ideologia, a gente que precisa entender. Agora, sim, né, fatos. Às vezes eu vejo notícias que você vai lá, porque né, o fulano falou tal coisa, e não tem. Da onde que ele tirou? Né? Em que contexto foi isso? Né? Então, assim, não tem o fato. Né? Então, a gente tem acesso a muita informação, mas a gente não está sabendo, né? Separar. A mesma coisa, né? De novo, o analfabeto funcional, ele não sabe, ele não consegue identificar ironia, ele não consegue identificar humor, né? Então, às vezes, a gente está vendo lá, principalmente nas mídias sociais, Nossa, uma sim. postagem que é óbvio que é uma piada, É uma só que a brincadeira, mas. pessoa não é E capaz. aí a pessoa vai lá, bal na carta ao leitor. Vocês estão falando mal de não sei o que, isso aqui é ridículo. Vocês estão falando de tal pessoa e a pessoa fez pelo certo e não entendeu a ironia, É não uma. entendeu o humor, e o humor justamente que geralmente, né, quando você está falando de algo polêmico na situação, ele vai 99% das vezes abranger a ironia, né, como A Sim. o Sean sátira, a Connery. ironia. É. E detalhe, né? Eu imaginava, por exemplo, que um Facebook você tem que escrever, Uhum. você não fala ali. Sim. Poxa, eu acho que qualquer debate, a partir do momento que eu tenho que escrever, isso me dá a possibilidade de pensar o que eu né, vou colocar ali. É diferente quando você está cara a cara com a pessoa e você começa a emoção começa a te tomar, e aí você vai falando e depois você pensa. Agora ali não, você vai escrever. E era para ser um negócio, né, um veículo aí para um debate de outro nível. Uhum, com certeza. De- É, uma coisa que eu enxergo bastante
isso é o próprio Twitter, né? A rede social que eu mais uso. Ah, claramente, claramente. Pelo jeito com que a interação acontece ali. E de vez em quando pipocam algumas coisas que ficam famosas lá por causa desses retweets, que são as republicações, né, do Facebook, por exemplo. Republicar ou compartilhar no seu feed, na sua timeline, informação. E aí tem umas coisas que viralizam por besteiras, justamente também isso daí que você falou, como um reflexo mais instantâneo da pessoa não entendendo a ironia de uma tirinha de um jornal, de uma revista. Lá, por exemplo, uma pessoa vai lá e faz um tweet, né, que faz uma publicação, falando de algum assunto polêmico com um tom irônico, com humor. E as pessoas vão lá e tacam o pau nela e fala mal, sendo que não entendeu. E aí você só tem ali uma declaração fixada da pessoa ali. Sempre isso acontece. Uhum. Gente, é brincadeira. Aí ela some. Não, Eles começam a linchar virtualmente as pessoas porque viu? não entendem. Uhum. E detalhe, e aí a gente volta de novo. Existe um método nisso. E tem um. Por quê? Né? Quando eu sou troll, eu consigo muito mais interação do que quando eu sou um cara bacana. E quanto mais interação eu tenho na rede social, mais dinheiro eu ganho. Então as pessoas não estão ali para ter um diálogo, para ter um debate saudável. Elas estão ali para ganhar, né, likes, para ganhar visualização e para ganhar dinheiro. Sim, sim. Até mesmo as pessoas que não ganham dinheiro, o like, o retweet, de certa maneira, infla o ego dessa pessoa, né? Sim, Ganhei E só 500 likes aqui. é a nova droga. Exato. Tudo, como é a palavra mesmo que o João gosta de falar, tudo é por ego. É, Tudo as pessoas Então, agem sem ser fora do é, normal, tudo acaba sendo por ego, por então, status que mas as aí pessoas fazem. lembra quando a gente estava falando lá atrás sobre infantilidade? É isso que é o ego. uhum. Né, o amadurecimento, que na verdade não tem a ver com idade e não tem fim, né? A gente, cada um tem seu ritmo, mas o amadurecimento tem muito a ver com você destruir o seu ego. Né? Quando você destrói o seu ego, você consegue ver o outro como um indivíduo realmente, né? Então, o grande problema do mundo é a infantilidade, a falta de maturidade. E o conforto do mundo moderno fez com que isso fosse, né, se ampliando cada vez mais. Hoje você está, né, tipo, 40 anos e ainda é adolescente, né? E assim, não estou colocando um valor, isso é certo, não, é uma constatação do mundo, né? Hoje é assim, as pessoas não passam, né, por dificuldades, não é dificuldade, né? É que assim, para a gente amadurecer, a gente precisa passar por certas situações e, né, para entender o mundo, né, para sair da gente. Gente, criança é assim, criança é só ego. O mundo só existe em função dela. Aí a gente volta no Freud, né? Sim, Ego, sim. alter ego e qual é? Tem um outro também, são três, né? Ego, Id, alter ego e o id, isso. mas eu gosto muito mais do Jung, viu? Acho que É que eu cresci muito vendo isso, né? Minha mãe falava sempre bastante, então eu acho sempre interessante. Eu nunca ouvi falar desse daí que você está dizendo. então, o Jung ele foi discípulo do Freud, né? E ele Psicanalista também. sim, mas ele tem muito aquela questão de interpretação dos sonhos, Ah, né? nossa, você Simbolismo, falava. né? E aí recomendo, tem um livro que se chama O Homem e Seus Símbolos, tá? Ele é um livro do Jung sobre que explica, né, toda a teoria do Jung para a pessoa que não é da área, que não é psicólogo, né? É um livro para o leigo. É bem interessante, tem muito a ver com, né, fala muito sobre mitologia, fala muito sobre arte, né? Porque tá muito ligado, né? Com Tá certeza. relacionado, é bem legal. Eu vou puxar outro tema de novo, ó. Eu tô como hoster aqui dos assuntos. É porque o assunto acaba saturando, né? Aí eu fiz uma listinha breve de coisas interessantes que, por coincidência, estão correlacionando uma com a outra.
Uhum. Dentro desse espectro do terraplanismo que a gente falou agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante, por consequência de duvidar de tudo, que é a conspiração. Tipo, as Ah, pessoas duvidam, eu não sei o literal, né, da palavra, mas as pessoas conspiram tanto, né, duvidam tanto de algo que elas começam a conspirar. E aí a gente tem o cabeça daquele documentário na Netflix sobre terraplanismo, e ele era um cara, ele acabou virando um cara maluco, porque ele começou a achar que a Warner, os caras que fazem a série do Flash, tinha ligação com a NASA e o governo da Rússia e dos Estados Unidos para um dia dominar o mundo. Qual que é a sua ideia desse assunto? Então, eu acho que as teorias de conspiração, primeiro que são deliciosas, né? A gente adora. Mas, assim, é como a fake news. A fake news, ela não é uma mentira total. Ela sempre tem o pé numa verdade. Ela sempre tem o pé numa coisa que realmente existe. Então, é as um teorias... trecho da verdade. Oi? A fake news seria tipo um trecho da verdade e o resto é toda uma mentira inventada em torno daquele trecho de verdade. Sim, exatamente. E as teorias de conspiração também são assim. É que nem assim, existe uma sociedade secreta que domina o mundo. Gente, existe, mas ela não é secreta, né? Ninguém está lá no porão do castelo de Capuz fazendo planos malignos para dominar o mundo, não. Eles estão sentados aí nas grandes empresas tal, e é ali que as coisas são decididas, né? Agora, sim, não é que nem na teoria de conspiração, é que nem, por exemplo, vamos falar de uma coisa, vamos trazer um pouco para a realidade aqui. Porque os empresários e os religiosos e os militares se juntaram para acabar com o governo. Não, tá. É mais ou menos isso, tá? Mas não é assim. Ninguém foi lá, viu? Vem cá, vamos se juntar para cá. Não. Cada grupo que detém o poder tem os seus interesses. E quando esses interesses convergem, né, que eles se tem aí, vão para o mesmo lado, esses grupos eles agem, eles tomam atitudes que levam a consequências. Agora, não quer dizer que eles sentaram numa salinha lá e planejaram, vamos fazer isso, porque daí vai cair o governo do fulano. Não, né? Esse que é o ponto da teoria de conspiração, né? Ela tem um pé numa realidade, só que ela fantasia, Uhum. né? Então, assim, e daí volto de novo, é a questão de você saber ler, né? Saber interpretar aquilo que está na sua frente. Acho que a gente cria teoria da conspiração porque a gente adora filmes e histórias de fantasia. E aí cria isso porque se torna muito mais divertido, torna o mundo mais fantasioso. Não que Sim, todo um esquema está sendo feito para dominar o mundo. Infelizmente hoje a gente não tá aqui com o nosso conspiracionista nato, que é o João, que conseguiu criar a teoria de que padres estão se unindo para dominar o mundo. É um show, é um show de maravilhas ver o João tentando explicar isso. É ótimo, é ótimo. É melhor do que você sentar no fim de uma sexta-feira e ver os 5 episódios de The Walking Dead e você ver o João se esforçando para te provar que os padres e o exército vão dominar o mundo. Padre se uniu com o exército, vai dominar o mundo. O Vaticano tem uma central secreta. João é o nosso conspiracionista favorito. então, mas são todas coisas que têm um pé na Claramente, realidade, claramente. né? Tem um Então, dedinho ali na realidade. eu tava vendo o podcast, o episódio do Flow com o Pipocando, que são é o Rolandinho e tem um outro cara que eu não sei o nome. Um canal E de eles, cinema que tem no Brasil. Acho. eu acho que o senhor deve conhecer, professor. Pipocando, eles falam muito sobre cinema. Uhum. E Então, eles foram lá. né, eu sei, já ouvi falar, mas eu não, entendeu? Eu sou dinossauro, eu não tô nesse mundo. Ele não é Não, garoto eles contemporâneo que falam, nem né? nós. Eles falam muito sobre o conteúdo cinematográfico e a realidade cinematográfica e tal. Uhum. Aí, um cara dessa dupla que faz esse canal, ele falou de uma série de 3 documentários, assim, 3 documentários, né, que são uma série,
que chama Zeitgeist. É muito bom. Então, eu Zeitgeist. sabia que você ia conhecer. E aí eu assisti, é um mind blowing gigante, assim, o negócio, você fica doido quando você percebe todo esse panorama gigantesco que existe no mundo, né? Sim, apesar que assim, o Zeitgeist, ele coloca, né, com uma linguagem que beira aí essa coisa da teoria da conspiração, mas é muito bom. Só que é um grupo que tem uma visão muito específica, mas a questão lá do dinheiro, né, de quando os países deixaram de exigir lastro para imprimir moedas, o que isso trouxe, isso, né, são estudos, né, não é uma fantasia, né, enfim, mas é muito bom, vale a pena. Beleza. Ô, Thiago, você tem mais algum assunto? Ah, assim, a única coisa que eu queria realmente, tipo, só. Que a gente tá falando, né, sobre sociedade, essa coisa de cultura. E pelo que eu lembro, né, em algumas aulas, o senhor tinha falado pra gente que tinha passado um tempo vivendo no Japão, né? E qual, assim, poderia ser as melhores qualidades, você pode falar assim pra nós, sobre viver no Japão? Porque é uma cultura completamente Não. diferente. Não, por favor, só qualidades não, eu quero os defeitos também. Sim, pode falar também os defeitos japoneses pra nós, porque a gente, como ocidentais, a gente tá acostumado só a roubar a cultura dos orientais. Agora eu quero saber um pouquinho sobre a vida dele. Então, eu acho que assim, né, é, defeitos e virtudes, né? Na verdade, Depende da assim, perspectiva, né? Mas vamos Uhum. por uma perspectiva é, generalizada. eu acho que assim, eu acho que uma grande diferença do Oriente, de forma geral, e isso até tem estudos, tal, em relação a nós aqui no Ocidente, é que eles têm uma visão muito mais de grupo. Isso é óbvio no Japão. Por isso até que, né, na verdade, assim, no Japão em especial, pensa, é um país extremamente pequeno, com uma população extremamente grande, né? Então eles precisaram aprender a conviver, porque é muita gente num espaço pequeno. Então lá é muito comum colocar o bem do grupo acima do bem próprio. Aqui não, aqui nós somos o contrário, nós somos extremamente individualistas. É eu primeiro, né? Depois o outro, né? Então eu acho que essa é uma diferença que ajuda a entender muitas questões aí, né? Como, por exemplo, lá no Japão você não vê lixo na rua. Você falava bastante. Né? A surpresa que o brasileiro tem quando ele chega, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, com a limpeza lá, os Uhum. europeus e os americanos têm quando eles chegam no Japão. Gente, no Japão, Caramba! o japonês é um povo que fuma muito, Sim, muito, sim. né? Só que assim, lá não é em qualquer lugar que você pode fumar. As cidades grandes têm, por exemplo, assim, tem quadrados desenhados na rua e você só pode fumar ali e você não vê ninguém fora, né? Então, Sabe assim, uma coisa que eu acho que tem alguma relação com? É que eu participo não, né? Eu tô muito envolto na comunidade do League of Legends, do jogo. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, ou não, talvez. Bom, é um jogo online de sim, times. E os orientais, eles têm um negócio monstruoso que nesse jogo eles dominam o cenário competitivo. E aí, uma vez eu fui ver alguém falando sobre isso, por que eles dominam. E aí entra nesse negócio justamente da coletividade, de que os brasileiros jogam no micro, que é uhum, cada um por si, mesmo sendo 5 contra 5. E os japoneses, os coreanos e os chineses, eles jogam como se fosse um só. É muito único. E Exato. aí o cara tava falando lá que eles têm desde bem pequenos uma relação com instrumentos, com disciplina. Você acha que tem alguma sim, relação isso com o como eles são regrados com a realidade assim? sim, né? Só que assim, ao mesmo tempo que é uma coisa é, positiva, é uma coisa ruim. Por exemplo, existe um ditado lá
que diz assim: prego que se destaca tem que ser martelado. Então, assim, o grupo anda junto. Pense numa escola, né? Aqui, a gente tende a incentivar aquela criança que está se destacando. Lá não, o grupo tem que andar junto. O prego que se destaca tem que ser martelado. Ele tem que estar Caramba. no grupo, Nossa, tá? mas isso não é um pouco ruim? Então, é aquela questão, tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Assim, esse negócio de disciplina me faz lembrar uma coisa que acho que é um tema bem recorrente quando a gente fala, né, de Japão, que é a carga horária de trabalho. Porque aqui a gente tá acostumado com 8, 9 horas, né, se não me engano, é o horário base, né, do Brasil. Oito. É 8. E lá é tipo 12, se eu não me engano, né? É uma hora, é bem mais do que aqui no Brasil, do que a gente tá acostumado. O que eu acho que a maioria dos brasileiros não aguenta, assim. No mínimo você tem que trabalhar no mínimo 12 horas. Então, mas olha só, eu vou te falar uma coisa, né? Eu já trabalhei muito mais aqui no Brasil do que lá. Eu acho que depende muito, né? Por exemplo, Quantos anos você como passou lá mesmo? jornalista, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não tem, Uhum. né? Tudo bem, é sábado, é minha folga. Só que caiu o avião, fulano, caiu o avião, você vai para lá, né? Então, cada profissão tem a sua. Por exemplo, professor, como professor também não tem. Se eu não chegar e falar, não, hoje eu não vou mexer com coisa da escola, hoje eu vou mexer com minha vida. Se eu não colocar esse limite, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, Uhum. né? Então, uma coisa que é interessante é a separação de ambiente, que eu acho que torna isso tudo muito real. Porque o brasileiro, por mais que tenha a separação física, não tem a mental, igual a que o oriental tem, pelo menos o japonês, né, que foi a situação que você estava Uhum. descrevendo. Então, a gente chega, por exemplo, a gente não, né, porque eu não trabalho, mas eu Nem eu. imagino que você chega em casa e aí uma coisa que ficou pendente continua martelando ali na cabeça. É bom, eu tenho uma situação similar com trabalho de escola, né, por exemplo. Exato. Uma coisa fica martelando ali na cabeça. Uhum. E aí, eu imagino que eles não. Eu imagino que lá você vai, por exemplo, para uma fábrica, um escritório, você trabalha as 12 horas que você tem para trabalhar, e aí você vai para sua casa e não existe mais o trabalho. É algo assim? Então, mas isso, de novo, isso depende também de profissão. Realmente, por exemplo, com peão de fábrica, né, que foi o que eu fazia lá, né, chão de fábrica, o pessoal fala, né? Gente, eu trabalhava dentro da fábrica, saí da fábrica, acabou. Uhum. Não tem, né? Mas isso depende muito de profissão, né, que nem eu estava falando, tá? É, eu tinha vindo uma coisa na minha cabeça, mas agora fugiu, que tinha a ver com o que você estava falando, mas agora fugiu. Ó, eu tava falando de que tem a separação de ambiente, que você vem para casa, e aí Uhum. tem, por exemplo, o trabalho que eu falei. Não, não, daqui a pouco volta. Vamos que daqui a pouco. Um ponto que eu queria lembrar é quantos anos mesmo o senhor passou no Japão? Eu fiquei 6 anos lá. Então, você nasceu no Brasil, foi pro Japão e voltou pro Brasil? Sim. Foi um choque? Foi um choque de realidade, Ficou né, de cultura? triste, assim, meu Deus, por Olha, que eu voltei? Ah, lá essas letras, não sei ler, ou você já foi lá pra então, saber ler? eu acho que, né, aliás, um dos motivos de eu não ter ficado por lá foi esse, né? Porque o japonês, para você dominar o idioma e a escrita, né? É muito tempo, porque é completamente diferente. Não é que nem você aprender italiano, aprender espanhol, Ah, italiano, inglês, italiano tem uma né? tigre latina, né, que nem a nossa, então fica Sim, mais fácil. sim. Lá Eu tipo, imagino que esquece deva tudo. ser difícil até de um professor te explicar como Uhum. você aprende Sim, aquilo. né? Então, assim, para eu dominar o japonês o suficiente para que eu pudesse, por exemplo, sei lá, trabalhar na minha área, né, de jornalismo, né? Gente, não ia rolar. Lá eu ia continuar trabalhando em fábrica o resto da vida, né? Ah, por que o E senhor foi pro Japão? por uma questão financeira, Ah, né? E só que assim, né? Não foi, não que tenha sido ruim, mas por exemplo, eu fui numa época que
o Brasil, né, o real estava valorizado. Ah, Então, né, o pouco que eu quis conseguia guardar lá, a hora que mandava para cá não valia a pena. Pessoas que foram antes, né, em épocas anteriores, quando o real estava desvalorizado, aí valia a pena, porque o que era, sei lá, né, 100 que você guardava lá, aqui virava 1.000. É igual uma pessoa que vai para os Estados Unidos trabalhar no McDonald's e hoje ganha $1.000, ela tá ganhando R$ 6.000. é. Mas eu acho que sabe que eu acho é, que é uma grande diferença é assim a desigualdade, né? Porque aqui nós somos um país muito desigual, Exato. né? Lá, por exemplo, você pensa uma fábrica tipo Sony. O cara que é o gerente, ele ganha mais do que o cara que é, né, o funcionário. Só que ele, sei lá, ele vai ganhar 10 vezes mais, Uhum. né? Aqui não, aqui o cara que é gerente, ele chega a ganhar 100 vezes mais do que o cara que é, né? Então, é uma diferença muito absurda. Outra coisa, lá, né, você trabalha, né? Apesar que assim, né, você falar em fábrica, aqui também, o cara que trabalha numa fábrica que faz hora extra, tal, ele tem um salário, né, razoável, mas lá, por exemplo, lá trabalhando em fábrica, eu tinha 2 carros, Uau! né? Podia chegar no final de semana, podia ir sair para dar um passeio. Aqui, gente, aqui é difícil, Não, aqui né? dá não. Nem se trabalhar um mês inteiro consegue fazer um negócio desse. Sim, e detalhe, outra coisa que eu acho que é interessante lá, apesar de ser um país, de certa forma, muito preconceituoso, e isso existe uma explicação, porque pensa, lá, enquanto era Japão fechado, todo mundo, né, tem as mesmas características. Então, existe um senso de unidade. O outro, ele é como eu. Quando você começa a trazer pessoas de outras etnias lá, aí é o outro, né? Então, existe sim um certo preconceito. Porém, lá, a pessoa que quer ser, vamos dizer assim, diferente, ela consegue ser diferente. Lá, o cara que quer encher a cara de piercing, de tatuagem e ser, né, todo. Né, ainda assim ele consegue trabalhar e se manter, né? Hum, Aqui não, aqui o cara que não entra no sistema, ele é excluído de uma forma que ele é condenado a passar fome, exato, não né? contratam ele, né? O mercado não adere por Sim, causa de aparências De sociais. características ímpar. sim, Uhum. né? Ô, professor, eu acho que. Ô, Thiago, deu quanto tempo de Nossa, já conversa deu. aí? Deu 1h37. Olha, e bateu o recorde, hein? Porque a gente tinha uma ideia de fazer uns 45 minutos e Uhum. fluiu com muita sutileza. Começando com punk e indo É, até de vida Sim, no Japão. é, acho sim. que a gente vai finalizar já, Thiago. Acho que é Deu uma tempo já, boa né? hora, né? É, porque senão às vezes a pessoa vai lá e fala, ó, dois meninos falando boboseira por 1h30, eu não vou ver, entendeu? Sim, Eles têm Então a nível gente quer acadêmico menor que manter o um, meu. a gente quer manter um tempo ali um pouco curto, Uhum. talvez, assim, de início. Então, Sim, eu sim. acho que a gente vai finalizar e olha, eu vou começar a finalização, professor. Foi uma honra te Foi. ter participando do nosso podcast, mesmo ainda não tendo nenhum significado majoritário ou de grande É, escala. E a gente vai postar ele no YouTube, assim como o primeiro episódio já foi postado, Thiago? eu acabei de exportar ele e eu vou enviar ele daqui a uns 2 ou 3 minutos. A gente vai postar lá e eu acho que segunda-feira o dele tá no ar. Sim, sim, segunda-feira dele tá no ar, terça a gente grava o do OVNIs. Um Isso. prato cheio pro conspiracionista do João. É, vai ser legal. Então, professor, foi uma honra te ter presente Foi uma honra mesmo. nas nossas ideias aqui e contando histórias pra gente, falando sobre coisas. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade de Pode, conversar com você de novo.
Poder reviver o que a gente vivia no 8º e 9º ano na sala de aula. Não, foi muito legal, gostei muito, a conversa foi muito bacana, né? Eu acho que isso que é importante, né? A gente poder trocar essas ideias, essas informações, foi bem legal. Parabéns, viu? E muito obrigado. Uma coisa ímpar desse é que a gente fala muito, né? E aí a gente fica atropelando um outro. No primeiro episódio a gente atropelou todo mundo. Né? Nesse aqui eu já falei, a gente vai ficar mais quieto, viu? Porque ele sabe mais que a gente. Exatamente. Como uma expressão que eu usei no começo, né? Eu e o Pedro, a gente é moleque contemporâneo. Assim, o mundo ainda é muito novo pra gente. A gente tem 15, 16 anos. Tudo que aparece pra nós, nossa, novidade. Mas vocês não sabem como isso é bom. Isso é o que os poetas chamam de ver o mundo com os olhos de criança, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente vai ficando velho e perde isso, né? É o velho rabugento. Sim. Então, muito obrigado, professor. Muito obrigado. A gente vai finalizar agora. E obrigado por quem está assistindo. Eu acho que vai ter muitos familiares assistindo. Do grupo da família. Como a gente... Pode falar. Como a gente diz, né? Os familiares vão ser os que mais vão assistir no começo. Ô, netinho lindo. Sobrinho lindo da tia. E muito obrigado pela oportunidade de novo, professor. E tchau, galera que está assistindo aí. Tchau, foi um prazer, professor. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau.